Meus irmãos, vocês não param de me marcar nesse vídeo aqui sobre a Santa Ceia. Presta atenção nesse vídeo que estão me marcando e eu já comento ao final dele, olha só. Eu era uma assembleia do quadrado. Quando Jesus falou pra mim que todos deveriam participar da Santa Ceia. Eu falei, Senhor, mas como assim todos? Tem os caras que não é batizado, tem os caras que não é casado, tem os caras... Eu fui criado assim, Fábio. Jesus falou pra mim assim, rapaz, de quem que é o sangue? É teu, é meu. Então se é meu, você não tem que se meter. Isso serve ceia para todos. Todos que quiserem. Mesmo não sendo batizado? Todos que quiserem. Onde é que tá escrito na Bíblia que participar da ceia tem que ser batizado, Fábio? Se você mostrar pra mim, eu paro hoje. Eu não vou ter. Aqueles que estão... Não tem na Bíblia, não há nenhum versículo, nenhum impeditivo. Nenhum. E tomar a ceia indignamente seria o quê? Eu vi o pastor Carlos aqui respondendo esses dias pra vocês aí já, e você já ouviu, eu poderia usar a mesma resposta dele. Mas eu vou mudar um pouquinho. Porque ele falou pra você, de uma maneira simples, ele não falou biblicamente falando, mas eu vou te falar. Da sua resposta para o corte. Eu vou te dar. eu vou te dar. A palavra grega aplicada ao texto de indigno significa aquele que não crê. É só você buscar. Tem um livrinho muito legal para essas pessoas que gostam, que chama-se Evangelho Interlinear Português-Grego. É facinho, baratinho de comprar, eu acho que todo mundo que estuda a Bíblia deveria ter. E aí quando você olha o texto em grego que o apóstolo Paulo fala, a tradução simultânea, ela não vem com pontuação, porque é diferente o português do grego, né? Então quando ele diz indigno, ele fala aquele que não crê. Nesse ponto aqui, só para não perder o comentário, também é tomar sem a devida consciência, sem discernir o corpo de Cristo, sem discernir do corpo e do sangue, sem discernir daquilo que está acontecendo naquele momento, tá? Só para eu não perder esse gancho aqui. A Bíblia nunca disse que o indigno era o divorciado, o não batizado. Isso não está na Bíblia. Isso quem criou foi o Assembleiano de Deus que criou isso. Então, o não batizado, o divorciado, o fornicador, o adúltero... Tá arrependido? Pode tomar... Tá arrependido? Pergunta que eu tô fazendo. Tá então, arrependido? Tem que estar correlacionado ao arrependimento. Claro. Mas quem é que vai ministrar ceia? O que ministra ceia de qualquer jeito? Fala, irmão, eu vou servir esse lanchinho aqui, quem quiser tá com fome pra comer. É assim que faz a ceia? Não. Então o que você faz primeiro? Você prega o evangelho. O cara pra participar da ceia tem que estar na igreja. Ele já ouviu a pregação do evangelho, você já faz a pregação do evangelho direcionada à Santa Ceia. Arrependimento. É uma coisa comum isso aí. Não vamos, né? Você já pregou a palavra em cima do arrependimento. Quando você vai servir a Santa Ceia, o que você fala para os caras? Você fala assim, irmão, é o seguinte, todos podem participar da Santa Ceia, desde que você esteja arrependido do seu pecado. Meus irmãos, vamos lá. Estão pedindo meu comentário acerca desse vídeo aqui. E quando a gente fala de ceia, obviamente eu já preciso tocar até no assunto do batismo. Eu não sei se eles chegaram a falar sobre isso aqui, mas acaba sendo uma dúvida. Essas duas situações são dúvidas das pessoas. Não é à toa que eu abordo esse assunto para os meus alunos lá dentro do nosso programa de ensino do discipulado bíblico. Lá é 1 hora de aula cada assunto, né? A gente separa. Então tem uma aula só sobre a ceia, uma aula só sobre o batismo, né? Que são as duas ordenanças de Cristo, inclusive, tá bom? São as duas ordenanças de Cristo. Irmão Chama, quais são as duas ordenanças de Cristo? O batismo e a ceia. Ambas Jesus fez, ambas Jesus participou. Inclusive, Jesus só inicia o seu ministério após a descida das águas. Bom, vamos lá. Essa questão, nós precisamos entender um ponto. Quando a gente fala de batismo, a gente está falando de sepultamento, né? Enfim, não dá para eu dar toda a aula de 1 hora aqui em poucos minutos. A verdade é que a gente fala de sepultamento, uma morte simbólica ali, vamos assim dizer. Espiritual, isso representa muita coisa, mas carnalmente falando assim, visivelmente falando, é uma morte simbólica para o mundo e um novo nascimento para Cristo e ponto. Só que nesse ponto você precisa entender que se eu estou morrendo para o mundo naquele momento, e veja bem, eu não estou falando que após o batismo quer dizer que você nunca vai pecar na sua vida, não. Inclusive, é Lutero, se não me falha a memória, ele vai dizer, eu achei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que é uma briga constante entre a carne versus o espírito, entre o espírito versus a carne. É uma briga constante pela sua alma, que é a sede das suas emoções, né? O ser humano, ele é uma tricotomia, ele é feito de corpo, alma e espírito. Enfim, não dá pra gente ficar entrando aqui em muitos detalhes. A verdade é que, se eu estou naquele momento, dizendo o seguinte, ó, estou morrendo para o mundo, estou nascendo para Cristo. Estou falando do batismo, já chego na ceia. Se eu estou afirmando isso, mas, por exemplo, eu estou juntado com a minha mulher, eu não sou casado, estou juntado, como que isso pode ser uma verdade? Como que isso pode ser uma verdade? Se quando eu chegar em casa, por exemplo, eu vou estar vivendo ainda na prática do pecado de forma consciente, deliberada, você entende? Então, meio que sabe, não casa a ideia aqui. Não casa, não é uma verdade, né? Então, eu preciso resolver um ponto antes, tá? Dentro desse ponto, ok? Teria muito mais pra falar, mas de fato o tempo não nos permite. Vamos pra ceia agora, vamos pra ceia. Beleza, agora a ceia, irmão Sherman. A ceia, de fato, quem está ministrando deve pregar sobre a ceia, deve pregar a mensagem, deve falar ali sobre a ceia.
Ok. E quem está ouvindo ali vai receber essa mensagem e ele vai tomar a decisão. Eu não posso tomar a decisão por ele. Agora é o meu dever falar o que representa a ceia. Quais são as verdades que estão em torno da ceia. O que representa a ceia de fato. É o meu dever. Agora, eu não posso não posso chegar lá e falar, você não vai tomar. Não, você não, eu vou passar por você. É uma decisão da pessoa. Agora, que fique muito claro para a pessoa. Que fique muito claro. Para que ela não tome de forma indigna, sem discernir do corpo e do sangue, certo? Para que ela não tome de forma indigna. Porque essa questão de crer aqui, por exemplo, quem não participa da mesma fé, vamos assim dizer, quem não crê em Jesus, esse indigno aqui que ele falou, assim, trazendo de uma forma mais clara, a pessoa nem vai querer tomar, basicamente, né? Nem vai querer tomar e eu acredito que nem estaria lá, talvez, ok? Mas, enfim, quando a gente fala dessa forma indigna, a gente está mais pegando por essa linha aqui, sobre não discernir do corpo e do sangue, tomar sem o devido discernimento daquilo que está acontecendo. E aí, para encerrar, como eu posso ser participante, e aí eu vou pegar o gancho lá, por exemplo, do batismo que eu dei, por isso eu quis falar do batismo primeiro, como eu vou ser participante aqui do corpo e do sangue, se... abordando o mesmo exemplo, pegando o mesmo exemplo, eu estou vivendo uma vida de pecado de forma consciente e deliberada. E quando eu falo isso, por exemplo, eu estou pegando o mesmo exemplo que eu peguei do batismo. Por exemplo, eu estou juntado com a minha mulher. Tá? É só um exemplo. Estou juntado com a minha mulher. E eu vou chegar em casa e, novamente, estou ali vivendo uma vida de pecado, de forma consciente e deliberada. E ali, entende? Porque quando a gente fala de arrependimento, eu quero que... E aqui eu encerro, tá? Pelo tempo. Quando eu falo de... Inclusive, eu tenho um grande presente pra você já já. Quando eu falo de arrependimento... O arrependimento, o que é o arrependimento? É o choro? Não. Não é o choro. É o abandono. É o abandono. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 28:13, se não me falha a memória, vai dizer que aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcança a misericórdia de Deus. O ato de confessar, claro, é a Deus, porque é Deus que tem poder de perdoar pecado. O ato de abandonar é do ser humano, porque é você que escolhe deixar, é você que escolhe cortar o cordão umbilical, certo? Então o ato de perdoar é de Deus. Então o ato de confessar é você para Deus, o ato de perdoar é de Deus para você, porque o pecado ofende diretamente a Deus, e o ato de abandonar é seu. E olha o que a Bíblia está dizendo, Provérbios 28:13. Aquele que confessa o teu pecado e o abandona, alcança a misericórdia de Deus. Então, esse ato de confessar é importante, mas o ato de abandonar também faz parte do mesmo pacote. E aí, tudo bem, eu tô ali na igreja, eu confesso a Deus naquele momento para poder participar da ceia, mas aí eu chego em casa e ainda eu estou juntado com a minha mulher porque eu ainda não casei. Você está entendendo aqui como é que nós devemos explicar isso melhor? Para que não haja uma banalização, vamos assim dizer, da ceia? Então, é esse ponto. Sabe? É esse ponto que nós precisamos lembrar e falar. E para você que chegou até o final, eu tenho um grande presente para você, como eu falei. Antes, eu só preciso fazer 3 perguntas rápidas. Você tem dificuldade de entender a Bíblia? Você tem dificuldade de discernir nos seus pensamentos quando é Deus falando com você ou quando são vozes da sua cabeça? Ou seja, você não sabe quando é Deus falando ou quando são vozes da sua cabeça? E última pergunta, você tem dificuldade de aumentar a sua fé? Uma perguntinha bônus. Você tem dificuldade de ter clareza sobre o seu chamado? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas que eu te fiz, dessas 4 perguntas, definitivamente o programa de ensino, o Discipulado Bíblico é para você. Sim, para você. O Discipulado Bíblico é um programa de ensino que eu criei, onde ali eu basicamente vou pegar pelas tuas mãos e caminhar junto com você em cima dos 13 principais assuntos bíblicos que te dará toda a base para você viver uma vida plena em Deus. Para você ter acesso a esse programa de ensino é muito simples. Entra aí agora dentro do meu perfil, clica no link da minha biografia, clicando ali no link o meu site vai abrir para você e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, Meu Discipulado. Você vai iniciar uma conversa comigo lá, eu vou te explicar mais sobre o Discipulado Bíblico. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia, e eu te vejo lá do outro lado.